Olá, nós somos dois professores de Educação Física da Rede Municipal de Ensino. Eu sou a professora Fafá Eu sou o professor Darley. e hoje nós damos início ao segundo episódio do nosso podcast Mente e Movimento. Nós criamos esse podcast com a intenção de conversar sobre a prática da educação física escolar, compartilhar experiências e fazer uma reflexão sobre essa prática. A gente quer desmistificar essa ideia antiga de educação física e construir novos olhares, né, com essa prática. E se você está gostando do nosso conteúdo, curte, compartilha com um amigo e se inscreve no canal, que isso ajuda muito a gente a difundir, né, o nosso podcast. O tema de hoje é... Educação física não é só jogar bola. É isso aí. Bom, para a gente começar a fundamentar um pouquinho esse tema, a gente precisa falar sobre LDB e BNCC. O que é isso? LDB é a Lei de Diretrizes e Bases que norteia toda a educação básica. E ela existe, ela dá a obrigatoriedade da educação física, né, desde muito tempo. Mas 96. Mas isso a gente vai falar no outro podcast, né? A gente vai fazer uma linha do tempo da educação física para vocês entenderem melhor, mas enfim. E em 2017, surge a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum Curricular. A BNCC, ela traz a educação física como um componente curricular, né, que a LDB já traz isso, e ela vem com um novo norte para a educação física, que é para desenvolver a cultura corporal. Então, ela não é só esporte, não é só para a gente fixar a educação física esportiva, mas sim engloba danças, recreação, lutas, ginástica, isso, né? E isso faz com que a gente tenha uma base bem ampla, né, de conteúdos para trabalhar na educação física escolar. Então, vocês imaginem, né? 2017, vai fazer 10 anos em seguida. É muito nova, né? A gente brinca que a educação física é o bebê, mas é um bebê da forma que ela é hoje. Ela traz uma riqueza de possibilidades nessa cultura corporal do movimento e não é fácil trocar esse conteúdo que já está enraizado dentro das escolas. Essa cultura corporal do movimento, ela traz junto com ela os padrões sociais que a gente consegue perceber nas aulas de educação física, né? O que o aluno quer fazer na aula de educação física? É o que ele faz na rua, é o que ele vê na televisão, né? E isso está associado diretamente ao futebol. Eu tenho uma experiência lá na minha escola, na escola onde eu trabalho. Acredito que muitas escolas seja assim, que nos tempos livres, nos recreios, nas educação física, os alunos querem majoritariamente jogar futebol. E pós-pandemia, que teve aquele momento onde a gente não podia ter contato físico, né, quando estava voltando da pandemia, eu aproveitei e a gente inseriu lá na escola, né, junto com a direção da escola, com os profissionais de educação física, a cultura do voleibol. Por que o voleibol? O voleibol ele tem menos contato físico que o futebol, né? O futebol a gente detectava que tinha muitas brigas, muitas confusões, desentendimentos, né? E a partir daí a gente começou a inserir espaços para os alunos jogarem voleibol nesse tempo de recreio e tempo livre, enfim. Isso foi uma transformação, não foi de uma hora para outra, é claro, né? Isso começou ali em 2021, por aí, 22, mas o ano passado já foi seria 2025, né? 3 anos depois, deu para ver muito bem essa cultura do voleibol tomando lugar maior, inclusive, que o do futebol, né? Ah, mas isso é bom, isso é ruim? Não, não é essa a questão. A questão é mostrar que existem outras possibilidades do aluno, não só jogar futebol. Ainda tinha aquela galera que gostava de jogar futebol, enfim, mas deu para ver que o número de brigas diminuiu consideravelmente, né? O desentendimentos consideravelmente, o senso coletivo aumentou, né? Então, a partir desse movimento de trocar o futebol pelo vôlei, deu para perceber que poderia sim existir outras possibilidades. E isso não quer dizer que todas as escolas devem
trabalhar o voleibol nesses espaços. Não, cada escola identifica dentro dos gostos dos alunos, da realidade local, o que eles fazem na rua, né? Isso foi a partir de uma sondagem que os alunos demonstraram que alguns jogavam voleibol na rua. Se jogam voleibol na rua, nos espaços públicos, por que não jogar na escola também? Então, cabe ao professor identificar isso dentro da BNCC, o que tem ali de conteúdos que ele pode levar para a sua escola nesses momentos para trabalhar, não só na aula de educação física, mas também no recreio, espaços livres, tempo livre, enfim. Então, essa é uma continuação que cabe a nós, professores, dentro desses conteúdos da BNCC. Isso aí. E no meu caso, né, que eu dou aula pro ensino fundamental 1, que é do 1º ao 5º ano, eu não sei, eu ainda estou estudando da onde que vem essa cultura de que educação física é só jogar bola. Inclusive aconteceu um fato bem engraçado que essa semana eu dei aula para o 1º ano, né? O 1º ano eles saíram da educação infantil e foram para a escola dos grandes, né? Que é como eles chamam. E lá na educação infantil, algumas escolinhas, no caso, têm professor de educação física, né? E outras não. E eu perguntei, né? Eu me apresentei, logicamente, né? Fiz toda aquela introdução, disse que eu era professora de educação física, e eu perguntei o que eles esperavam, né, das aulas. E a maioria, se não todos os meninos, falam jogar bola, né? Que jogar bola para eles é o futebol. E eu fico pensando, da onde que vem essa cultura de que educação física é só jogar bola, né? Porque eles nem tiveram, alguns ali nem tiveram educação física, e eles já vêm com essa cultura enrustida, né? Vamos colocar nesse termo, de que educação física é só jogar bola. E aí, claro, né, a prof faz todo um enredo, né? Não é que eles nunca vão jogar bola, mas que educação física é muito mais do que isso, é mexer o corpo, é aprender atividades novas, né? E a própria BNCC traz, né? Tem autores também que trazem que a ideia central não é a gente formar atletas, né? Mas sim formar um ser humano integral, no cognitivo, no social, né? Saber lidar com as diferenças, saber lidar com as emoções que tem dentro da gente e que a criança às vezes não sabe lidar. E a gente fala internamente, né, aqui em casa, que o futebol, não que ele não seja importante, ele é um esporte importante também, que a gente consegue desenvolver habilidades motoras, que a gente consegue desenvolver o senso coletivo, mas vamos falar que o jogar bola, né, sem interação do professor, ele traz uns sentimentos ruins dos alunos. Então, a raiva fica muito explícita, né, o brigar. E quando, lá no início da minha prática, quando eu deixava os alunos jogar bola, quase sempre tinha briga no final da aula. Então, eles não conseguem fazer essa mediação ou gerar os conflitos, né? Então, chegou uma época que eu proibi o futebol. Não, vocês não vão mais jogar futebol. Porque era uma coisa que eles queriam muito, mas sempre acabava em briga. E como ensinar o esporte sem ensinar, sem... Como é que me fugiu a palavra, mas sem intensificar, né? Essa prática é bem complicada, é bem difícil. Nós não queremos crucificar o futebol, né? Não é isso. A gente sabe que a cultura brasileira é enraizada, né? Desde muito tempo. O futebol é uma paixão nacional. A gente não quer acabar com o futebol, não, mas a gente pode trazer outros esportes para ser aliado junto com o futebol, né? Todos os esportes coletivos, eles trabalham de uma forma muito parecida quando a gente fala em conteúdo da educação física, né? Tomada de decisão, valores, respeito, saber ganhar ou perder, né? Todos eles têm essa lógica. Mas é mostrar que tem outras possibilidades e mostrar ao aluno também, né? Que dentro dessa prática parece óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, né? Sempre. Que o importante não é vencer, mas o importante é aprender o movimento com a prática, né? E isso a gente precisa diversificar essa prática para os alunos, e aí cabe ao professor, né, dentro do seu planejamento, trazer essas outras possibilidades para o aluno. Falando um pouquinho sobre metodologia de ensino, a gente vai falar sobre isso mais para frente especificamente, mas a gente já quer deixar um pouquinho sobre isso.
Nós precisamos trazer para dentro da sala de aula essas possibilidades para o aluno, para ele entender que educação física não é só jogar bola, né? E é muito difícil a gente iniciar esse processo. Sozinho, então, a gente dificilmente vai conseguir. Então, nosso podcast quer trazer esse debate para ampliar esse leque de possibilidades e pedir ajuda para os professores, para a equipe diretiva, para as escolas, que entendam e deem espaço para o professor mostrar que educação física não é só jogar bola, né? Aqui a gente reforça que o aprendizado vai além do movimento, né? Quando a gente traz o movimento dos esportes coletivos para dentro da sala de aula, a gente traz junto toda a vivência que o aluno tem fora da sala de aula, né? E isso às vezes vem implícito os problemas que ele tem lá na família, né? Então ele vai descontar isso lá na prática da educação física. Às vezes, quando ele está naquele ambiente formal dentro da sala de aula, é quando ele fica quieto, é quando ele fica inchando aqueles sentimentos ruins, e onde que ele vai extravasar é lá na aula de educação física. Então, controlar esse ambiente é um desafio muito grande para os professores de educação física dentro da aula, né? É, bem complicado. Bem complicado. Falando um pouquinho ainda sobre BNCC, a professora Fafá comentou no início, né, que são os esportes, os jogos, as danças, ginástica e mais jogos eletrônicos, lutas, tudo isso engloba todos os conteúdos que o professor precisa trabalhar. Mas quem somos nós para falar sobre o que deve ser feito dentro de cada escola, né? Cada professor precisa entender a sua realidade e focar naquilo que sabe que o seu aluno consegue desenvolver e vai render. Eu não posso, por exemplo, trazer, eu vou trabalhar só jogos eletrônicos aqui na minha escola, mas a minha escola é um pouco mais do interior e ela não tem uma funcionalidade digital dentro das casas dos alunos, por exemplo, né? Os alunos não têm tecnologia dentro de suas casas, então é um caminho que às vezes não vai funcionar. Então eu preciso entender esse formato e ver qual a cultura local, né, para conseguir desenvolver a partir daquela cultura local um conteúdo que vai ser palpável para o aluno, né? Sim. Que ele vai conseguir levar para a vida dele. E que vai fazer sentido, né? Porque não adianta a gente trazer uma aula mirabolante, mas que não faz sentido nenhum para o aluno, né? Eu sempre coloco no meu caso, são os pequenos, né? Que os conteúdos são os mesmos, né? É esportes, esportes coletivos, lutas, ginástica. Como tu colocar isso dentro do ensino fundamental 1 para as crianças, né? Como que tu vai ensinar um atletismo? É através do lúdico, né? Então a gente tem que transformar um pouco essa educação física engessada esportivamente, né? E, e trazer uma abordagem mais lúdica para trabalhar o produto final, né? Digamos assim, para preparar eles para depois, né? Por exemplo, eu gosto muito de trabalhar a iniciação, né? O Darley falou sobre o vôlei. Lá no quarto, quinto ano, que eles já estão com as habilidades motoras mais consolidadas, né? Que eles já conseguem quicar melhor uma bola, agarrar melhor, né? Eu insiro um jogo que ele é pré-desportivo do vôlei, que ele se chama Newcom, né? Tem gente que fala câmbio, mas enfim, e tem umas regrinhas um pouquinho diferentes. E ao invés de tu fazer os fundamentos do vôlei, que é uma coisa bem complexa, né, para os menores, a gente segura a bola, a gente agarra a bola e dá os 3 passes, né? E isso é o vôlei lúdico, né? É uma iniciação. Lá no primeiro ano, como que eu vou trabalhar o atletismo? Eu não vou fazer uma prova de 1.000 metros, né, com o primeiro ano, que eles é mais ou menos 6 anos, 7 anos. Eu vou fazer ludicamente. Vamos pensar no salto em distância. Cria todo um cenário que tem um rio passando, e esse rio a gente não tem uma ponte, então a gente vai ter que saltar, aí o rio vai ficando mais largo, então tem todo esse contexto, né, para a gente conseguir ensinar ludicamente o aluno. E com isso ele vai
desenvolvendo todas as habilidades que a gente quer, as habilidades motoras básicas, o senso de cooperação, né? Eu uso bastante jogos cooperativos também com os menores, que dá muito certo. E eles têm esse senso naturalmente, né? Eles vão perdendo conforme vão crescendo. Então, a gente não pode deixar isso se perder, né? Então, a educação física, ela é um universo de possibilidades, né? A gente tem que ter esse olhar refinado para tentar tirar o melhor do nosso aluno naquele momento daquela aula que é tão legal, que é tão importante, né, para eles, que eles levam tão, eu não digo que eles, não é que eles levam a sério, mas que eles esperam tanto, né, a expectativa, e é o professor que tem que mediar isso, né, como o Darley falou, fazer coisas coerentes com a nossa realidade, né, a gente é daqui do Rio Grande do Sul, tem uma realidade diferente de lá do Nordeste, por exemplo, né, então tudo isso passa pelo nosso olhar, então é muito importante que a gente tenha esse olhar refinado, né, da nossa realidade e esteja embasado, teoricamente, bem embasado, para a gente conseguir ter as melhores escolhas e não ficar no só largar a bola, né, no só jogar bola. Só complementando essa tua fala das atividades, né, que a gente direciona, a gente consegue fazer dentro da educação física uma mesma atividade dentro de uma faixa etária grande. Eu posso dar a mesma atividade do primeiro ao nono ano, passando por todos os anos, com um pequeno ajuste a gente consegue direcionar para o conteúdo, porque muitas vezes o professor, ou os colegas, assim, quando a gente está trocando ideias, mas como que eu vou trabalhar isso? Eu preciso escrever isso no planejamento, né? Então, um simples jogo de caçador ou queimada, a gente consegue, por exemplo, direcionar dentro do primeiro ano com um ajuste. Eu vou trabalhar percepção espacial, eu vou trabalhar o movimento do arremesso do handebol. Então, isso vai do primeiro ao nono ano, apenas mudando um pouquinho, né? Eu mudo as regras aqui, eu mudo a forma que ele é jogado ali, e eu consigo trabalhar uma atividade com todos os anos, focando no conteúdo diferente. E outra coisa que tu comentou ali sobre o embasamento teórico, né? Essa partezinha até que a gente quer mostrar para vocês, sobre o que a educação física realmente ensina, quando a gente fala em desenvolvimento físico, coordenação, equilíbrio, habilidades motoras, desenvolvimento cognitivo, tomada de decisão, estratégia, atenção e raciocínio. Desenvolvimento social, que entra cooperação, respeito, trabalho em equipe, empatia. Desenvolvimento emocional, aí entra autoconfiança, controle emocional, resiliência. E a formação cidadã, regras, ética, convivência e respeito à diferença. Então, olha quanto conteúdo implícito na educação física a gente tem, né? Isso não está descrito que tem que ser na primeira aula, na segunda aula. Esse é o trabalhado no todo, né? Durante o ano todo e diariamente, que é isso que a gente almeja que o nosso aluno alcance, né? Para encerrar, uma frase, a gente gosta de deixar algumas frases e comentar, né? A quadra também é sala de aula, né? A gente ouve bastante comentários sobre, mas os alunos só vão para a quadra, né? Mas lá é um ambiente diferente do que eles estão acostumados, mas é a nossa sala de aula, né? É a sala de aula do professor de educação física e é ali que a gente trabalha com eles. De uma forma diferente do tradicional? Geralmente sim, mas faz parte do cotidiano do aluno. Era isso? Era isso? Por hoje era isso, então... Não deixe de, então, dar like se você gostou do nosso conteúdo, compartilhar, curtir, né, se inscrever no nosso canal, dar sugestões, o feedback do primeiro episódio foi muito legal, né? A gente teve comentário de ex-aluno, do Darley, no caso, que eles são maiores, né? Muitos colaboradores nos ajudando, dando dicas, façam isso, façam aquilo, isso é legal, essa interação de vocês, porque nos ajuda a melhorar, né, a cada vídeo. É isso aí. A gente quer deixar uma perguntinha, então. No outro episódio a gente deixou também, né? Como que era a educação física, se era só jogar bola. Falamos sobre isso hoje. Hoje a nossa perguntinha é: se a educação física fosse só jogar bola, precisaria professor? Não precisaria, né? A gente estuda ali 4 anos na faculdade, depois nós dois fizemos especialização, mais 2 anos, né? A gente brinca com os alunos às vezes, né? Não, se fosse só para jogar bola, não precisaria ter estudado tanto tempo. Então... fica essa pergunta aí, pode deixar nos comentários o que vocês acham sobre isso. Era isso, até mais. Tchau, tchau.